Esse vídeo é um vídeo muito prático, com uma orientação ou uma sugestão de acordo com a forma como eu executo os meus atendimentos. Essa é uma pergunta que aparece muito, principalmente dos alunos, pensando que, poxa, se tu trabalha em pesquisa há tanto tempo, como que vincula isso ao atendimento e assistência de rotina? Muitas vezes a forma como a gente atua no laboratório de pesquisa não pode ser totalmente reproduzida. E é exatamente isso. Eu costumo dizer que laboratório de pesquisa não é cenário de assistência. E também, né, que a rotina de assistência não é um laboratório de pesquisa. Então, o atendimento, ele é feito de maneira simples, prática e priorizando o básico bem feito, sempre. Nos meus atendimentos, dificilmente eu utilizo muitos recursos ou eu lanço mão de muitas tecnologias. O pensamento que eu adquiri, né, no decorrer da minha maturidade profissional e o que normalmente eu falo a respeito nas ocasiões de aulas é que justamente a gente tem que fazer o básico bem feito, a gente tem que utilizar o movimento humano como nosso principal instrumento de trabalho. Então, eu vou passar aqui, não é exatamente um passo a passo como receita de bolo, mas é uma organização, a estruturação do atendimento, pensando na melhor forma de dividir aí o tempo da sessão, que dura entre 1 hora ou 1 hora e meia normalmente. Aí você vê se serve para você e adequa aí para sua realidade, certo? Bom, a primeira coisa que eu faço, né, que eu penso, que eu preconizo, é a recepção desse paciente. Seja ela no primeiro dia que ele vem no meu consultório, ou o primeiro contato que acontece pelas redes sociais ou pelo WhatsApp. Hoje, eu tenho um canal de atendimento ao paciente, onde esse suporte faz o primeiro contato muitas vezes, mas isso faz muito pouco tempo, nem sempre foi assim. Normalmente eu disponibilizava lá no Instagram e também no Google Ads, onde eu tenho lá a vinculação do meu negócio, o meu WhatsApp pessoal, né? Hoje tem um WhatsApp específico para isso, onde esse paciente entrava em contato e normalmente vem por indicação ou pela rede social e o paciente expõe ali a necessidade dele nesse primeiro momento. Nessa primeira impressão, e a primeira impressão realmente é a que fica, eu costumo ser muito educada e dar a atenção que eu consigo naquele momento e responder o mais rápido possível a essa pergunta, porque eu imagino, né, eu como também consumidora de serviços e paciente muitas vezes, não tem coisa para mim que seja pior do que eu procurar por um profissional de saúde, seja atendido via secretária ou diretamente pelo profissional, e esse profissional simplesmente me deixar no vácuo. Eu entendo que muitas vezes esse primeiro atendimento não é possível de ser imediato, mas a gente precisa pensar se não é mesmo, ou se às vezes a gente lê ali na correria e desfaz um pouco e pensa, depois eu respondo num dia de agenda cheia. Isso é importante porque o boca a boca é a principal forma que a gente tem de indicação. Então, é muito provável que essa pessoa que está procurando pela primeira vez, se ela for bem atendida, isso já gera um valor para esse atendimento. É muito diferente dela ser ignorada, porque depois a gente vai querer colocar o preço e isso vai estar agregado no valor. Esse atendimento inicial vai estar agregado no valor. Da mesma forma que, bom, se essa pessoa foi muito bem atendida e a escolha dela foi por optar não fazer o tratamento com a gente, seja por conta do preço muito alto ou porque de fato não era um problema que a gente poderia ajudar, né? Foi encaminhando para outro profissional, é muito provável que essa pessoa guarde isso na lembrança e que se em algum momento tiver alguém próximo dela ou ela mesma que precise realmente desse serviço, ela vai lembrar da gente. Então, esse primeiro contato, ele é importantíssimo. E como que ele é feito? Bom, esse paciente normalmente, e vejam se isso acontece com vocês também, ele chega já relatando o problema dele. Então, normalmente é: olá, doutora, fui encaminhado por fulano de tal, ouvi nas redes sociais um post assim, assado. Estou com um problema assim, assim, assim. Ou aconteceu isso, isso e isso. Como esse paciente já vem muitas vezes entendendo que a consulta médica é um pouco diferente da nossa, existe ali o relato dos sinais e sintomas. Então, fui diagnosticado com tal
coisa, né, com uma doença X, estou me sentindo assim assado, estou tendo falta de ar. E aí esses relatos ali já são, né, circunstancialmente dados ali para a gente poder ter ideia do que precisa. Eventualmente, esse paciente também manda exames já nesse primeiro contato. Isso é o que mais acontece, assim, o que acontece com muita frequência, que eu estou passando para vocês. Importante dizer que esse primeiro contato com atenção não significa fazer uma consulta nesse primeiro momento. Essa atenção é dada de forma a colocar para esse paciente a possibilidade de marcação de uma consulta, se colocando à disposição e dizendo que será encaixado na agenda ou para que ele escolha o melhor horário de atendimento. É importante não confundir as coisas, porque como profissionais a gente precisa se posicionar e não sair entregando o resultado de sessão de consulta sob risco de fazer alguma conclusão precipitada sobre esse problema e para mostrar para esse paciente também que ele precisa sim passar por um encontro presencial ou por telereabilitação, enfim, online, mas um encontro direcionado para essa primeira consulta, onde você estará todo ouvidos para escutar todos os problemas e fazer a leitura de todos esses exames. Então, esse primeiro momento, ele funciona como um gancho, como a captação desse cliente. É claro que muitos vão cursar, muitos vêm, se vêm da rede social, eles vêm muito curiosos muitas vezes, então não necessariamente ele vai se transformar num paciente, mas há grandes chances que, cumprindo esse primeiro requisito aí, né, de atenção, de reciprocidade e principalmente de acolhimento, que ele se transforme um paciente futuro em curto prazo ou em médio prazo, certo? Então, esse é a primeira questão desse acolhimento. E eu vou dizer isso como recebo o paciente da melhor forma. Depois disso, a gente vai entender um pouco mais, né? E passar os horários de atendimento. Então, eu passo os horários de atendimento para esse paciente, de acordo com a minha agenda. Eu não faço muito esse jogo de jogar muito para frente para mostrar que a minha agenda tá cheia. Eventualmente acontece por estar cheia mesmo, mas eu reservo um horário na semana onde as minhas avaliações e primeiras consultas serão agendadas. É difícil fazer essa organização, mas assim, eu tento fazer e dá certo, né? Então, ter um momento da semana onde está ali reservado para primeiras consultas. Se a agenda estiver cheia, paciência, né? Essa é a questão da dificuldade de escalar um negócio que cumpre os horários da agenda. Mas, normalmente, as minhas primeiras consultas, por exemplo, acontecem sextas-feiras à tarde. Então, é um horário que eu já tenho ali reservado para fazer essa primeira consulta e as primeiras avaliações. Então, eu agendo esse horário, ofereço esse horário para o paciente e procuro flexibilizar, fazer ajustes se for possível. No momento da marcação da consulta, é importante ter um material para entregar para esse paciente, mostrando para ele um pouco do trabalho. Esse material, ele facilita muito a vida da gente quando a gente não tem secretária e tem dificuldade de falar dos valores, do preço do nosso atendimento. Então, eu encontrei essa solução. Hoje, eu tenho uma pessoa que faz isso, mas até há pouco tempo atrás eu não tinha. Então, existe um material em PDF muito simples, não é um pocketbook, não é um e-book, não é nada disso, não é um monte de coisa para o paciente ler, né? Porque, total, ele não vai ler, o importante é ele estar na consulta, mas basicamente com pontos como o que é a reabilitação cardiorrespiratória, ou o que é a sua especialidade, como que você trabalha. Então, ali eu tenho todo o passo a passo. Faço uma primeira consulta, a duração dessa primeira consulta, a avaliação, como é que funciona essa avaliação, se são 2 dias de avaliação, se é 1 dia de avaliação, os valores discriminados da primeira consulta, os valores da avaliação e os valores por sessão. E aí eu entrego para ele com todas essas especificações, explicando, né, que ali está o manual do meu trabalho e oferecendo o dia para ele. Aí você pode dizer, mas muitos vão achar caro já de primeira. Muitos vão achar caro de primeira, mas aí vai entrar muito o que você deseja para você. Porque você também não pode
colocar esse tempo de avaliação, né, ou de consulta, e ser um tempo perdido na sua agenda, porque você só deixou para avisar para o paciente o valor do seu atendimento naquele horário, achando que estando presencialmente você ia fechar mais fácil, e ele sair do seu consultório com todas as informações que você deu e ir para um profissional mais barato. Mas isso é uma questão pessoal. Foi assim, né, que eu entendi que fosse melhor. Cada um faz do seu jeito. Da mesma forma que é lógico que você não vai ter um valor de atendimento para cada paciente. Então, para uns você cobra mais caro porque acha que pode, para outros não. A gente precisa definir o público-alvo que a gente quer atender. E tudo bem, se você quiser trabalhar com mais atendimentos no dia, vai ter que cobrar um valor menor para encher essa agenda e trabalhar mais para fechar um valor que você precisa no final do mês, ou você vai optar por realmente trabalhar com pacientes que valorizam e que acabam fechando por um valor maior por sessão. Isso é a seu encargo. Mas esse material explicativo eu acho muito importante ter, né? Um PDF bem simples, hoje dá para fazer no Canva, dá para fazer em diversas plataformas gratuitas aí, um material simples. Não precisa ter aquele monte de foto feita por fotógrafo, não precisa, né? O paciente quer algo para ser útil e prático. Então, um material que já dê essa abertura, principalmente em relação aos seus valores de atendimento. Bom, aí a gente vai marcar a primeira consulta. A primeira consulta, eu costumo dizer que é um horário de escuta ativa. Nessa primeira consulta, a gente vai investir o tempo nesse paciente e vejam, se você cobrar um valor mais alto pela primeira consulta, você tem que fazer jus a esse valor. Pensem que se você vai, por exemplo, num médico, dificilmente um médico atende por menos de 300, 350 reais hoje, dificilmente. Se você chega lá nesse médico com essa expectativa de que vai pagar esse valor e esse médico ou outro profissional da saúde atende você em 5 minutos e sai e não tá ali para escutar o que você quer falar, porque você quer entender, você quer que ele entenda o seu problema para poder realmente confiar se ele vai resolver esse problema, isso é extremamente frustrante. Então, esse posicionamento de preço que hoje se fala muito no marketing, que a gente tem que ancorar o nosso preço lá em cima, isso tem que ser feito com muita cautela, levando em conta que você está disponível para entregar um atendimento muito bom que faça jus a esse preço. Então, nesse caso, eu costumo dizer que esse é o dia da escuta ativa. Nesse dia, a gente vai tanto para vincular esse paciente, mas principalmente para entender as questões de saúde dele de verdade, estar disponível para escutar o histórico dele. É um investimento de tempo, tá? Escuta ativa não é pensar assim, eu perco tempo escutando meu paciente. Não, a escuta ativa, ela é ouro, né? Ela é ouro. Ali a gente vai entender qual a base do problema dele, se teve algum problema prévio, como eu disse, né? Eu sempre digo, os pacientes são caixinhas cheias de coisas. E essas coisas que eu chamo são as disfunções. Eu não posso atender um paciente da cardiologia, onde eu preciso guiar o meu atendimento pela prescrição de movimento, sem entender as disfunções de movimento que ele tem. Se ele tem hérnia de disco, se ele tem problema de dor lombar, se ele já botou pino no joelho, se ele já colocou prótese de quadril, se ele já teve uma queda, como é que é o curso dessa doença, se ele está hipertenso hoje que ele descobriu, mas espera aí, será que esses picos de pressão não aconteciam antes? O que era a ocupação desse paciente, com o que ele trabalha, como que é a rotina dele, o que ele faz, ele tem hábitos saudáveis, ele não tem, qual é a rotina alimentar dele, tudo isso é escuta ativa. Nessa primeira consulta, eu preciso entender a vida dele o máximo que eu conseguir. É claro que muitas pessoas têm dificuldade de expor algumas coisas, invariavelmente a gente acaba descobrindo aspectos importantes desse histórico no decorrer dos atendimentos. Mas eu tenho esse tempo ali para poder entender, principalmente o direcionamento desse paciente vai aderir ao meu tratamento? Ele vai querer fazer realmente 3 vezes na semana? Será que ele está disposto? Ou será que ele está ali numa
num impulso por ter sido indicado pelo médico? Será que ele está agindo pelo medo do evento e depois ele vai descambar da reabilitação? Tudo isso eu preciso entender, porque isso vai direcionar o meu posicionamento com esse paciente. Se eu vejo que ele já é um paciente que não adere muito às coisas, que nem toma o remédio direito, que, né, vai e volta de vários profissionais, eu vou entender que, bom, eu vou propor o meu trabalho e a minha escolha é trabalhar esses aspectos para realmente dar certo e ter resultados, ou se eu vou simplesmente aceitar que eu vou ser mais uma profissional e talvez ele nem faça nada do que eu estou dizendo. Então, isso é importante nessa primeira consulta. A primeira consulta, eu levo mais ou menos 2 horas de consulta, tá? 1h30, 2 horas, normalmente 2 horas. Então, o paciente vem aqui no consultório e ele tem esse espaço para ele. Então, o preço, o valor da consulta é maior do que o do atendimento, logicamente bem maior, porque eu faço isso. E aí, eu aproveito também para fazer a leitura de exames. Então, naquele primeiro contato, quando eu fiz o agendamento com ele, a orientação, né? Então, eu mando todo aquele PDF com essas orientações também, para que esse paciente venha munido, né, com os últimos exames dele, o que ele tiver para eu analisar e colocar já no prontuário. Bom, saindo dessa primeira consulta, né, eu finalizo a primeira consulta já com a orientação de que, baseado nesse histórico, eu vou fazer uma proposta de avaliação. Aqui a gente tem que ter sempre muito claro que a gente não precisa fazer todas as avaliações com todos os pacientes. A gente tem uma gama de avaliações e eu sei que muitas vezes a gente quer preconizar protocolos, um passo a passo, principalmente se é uma clínica que trabalham vários profissionais ou um hospital onde eu tenho né, diversos profissionais atendendo para, de certa forma, padronizar essa qualidade de entrega. E tá tudo bem. Porém, a gente também pode ter essa disponibilidade dos exames, mas esse olhar crítico do profissional para entender qual é exatamente o exame que se encaixa nesse caso é muito importante. Isso poupa tempo de atendimento, poupa tempo de prescrição. Então, nesse primeiro momento, ao finalizar essa primeira consulta, eu já explico como é que funciona, que, bom, depois da primeira consulta, a gente vai fazer as avaliações. Então, esse paciente já sai com a marcação do horário para as avaliações. E eu explico a importância dessas avaliações. Não existe prescrever e atender paciente sem avaliação, tá? Ele precisa ver a quantificação desses problemas, dessas disfunções que ele tem. Dito isso, eu explico como funcionam as avaliações e já marco. E aí, nesse intervalo, interconsulta, eu vou analisar, me debruçar no caso e pensar quais são as exatas avaliações que ele precisa, quais são as prioridades, o que eu vou escolher tratar primeiro, se existe essa necessidade, se o paciente tem muitas comorbidades. Então, isso tudo é dado nessa primeira consulta. É uma primeira consulta top, tá? Para justamente esse paciente entender o valor que ele vai ter durante esse tratamento, certo? Então, essa é a primeira consulta. Bom, as avaliações. Então, a gente faz a avaliação com hora marcada. O que é avaliação com hora marcada? Eu não vou utilizar jamais a primeira consulta para fazer a avaliação, porque eu não tenho como saber que avaliação eu preciso fazer, né? Então, eu preciso entender esse paciente antes. Então, não use a primeira consulta para avaliação. Não use o espaço da sessão para avaliação. É importante que essa avaliação seja feita direcionada e focada em um dia diferente para ela, um dia específico para ela. Ah, Jana, mas o paciente não pode vir várias vezes. Tudo bem, a gente vai adaptar a possibilidade para dentro dessa rotina. Mas é importante entender que a boa consulta, o bom manejo, não é aquele que o paciente entra na porta, ou que a gente entra na casa desse paciente, munido com um monte de coisa e já tasca-lhe uma avaliação ali. Até porque eu tenho que entender se essa avaliação é realmente útil ou não, né? Dentro do que eu preconizo da prática baseada em evidências. Eu preciso entender o funcionamento de todas essas disfunções para ver principalmente o que eu vou usar de avaliação. Bom, marcando o dia da avaliação, então, eu já vou ter em mãos ali tudo que eu preciso avaliar, quais são as prioridades. Eu vou considerar nesse dia da avaliação, para a escolha da ordem das avaliações,
a plausibilidade fisiológica. O que significa isso? Eu vou pensar ali no meu quebra-cabeça quais são as avaliações que interferem umas nas outras. Por exemplo, eu procuro não realizar, por exemplo, uma avaliação funcional submáxima no mesmo dia que eu vou avaliar a função ventilatória. Não é ideal, o ideal é que não se faça avaliação ventilatória depois, por exemplo, de um teste do degrau, porque esse paciente vai estar cansado e aquele valor que eu tenho da avaliação ventilatória não vai ser muito fidedigno se eu for prescrever um TMI. Da mesma forma, a variabilidade da frequência cardíaca, que hoje está sendo muito divulgada e muito utilizada. Eu não vou fazer uma avaliação autonômica, que seria a variabilidade com aquisição de sinal, se esse paciente passou por um teste funcional antes. Então, a variabilidade tem que ser a primeira coisa do dia, a primeira coisa da sessão de avaliação. Então, todo esse roteiro, né, eu tenho que ter na minha cabeça com um raciocínio clínico. Isso é muito, muito importante, porque as nossas avaliações, elas são o nosso primeiro cartão de visita. Infelizmente, ainda é um diferencial fazer avaliação. Não deve ser, isso deve mudar, né? Tem que ser uma coisa corriqueira que todo profissional faça, mas ainda não é. Então, levando isso em conta, a gente tem que se debruçar de uma maneira muito correta. Fazendo as avaliações, então escolhemos as avaliações, fizemos as avaliações, tenha um prontuário e faça relatórios. Então, a gente vai ter um prontuário desse paciente. Tem diversos prontuários eletrônicos hoje em dia. Você pode optar por ter o prontuário. Pode ser de papel. Assim, eu entendo que cada um avalia a forma de qualidade do seu trabalho. Né? O quanto pode investir também num prontuário eletrônico, tem o valor do prontuário. Então, assim, quanto pode fazer? Faça no papel, faça no bloco de notas do seu tablet, faça no seu celular, não, né? Não, preferencialmente não, porque não vai ficar no celular ali, mas faça, seja só o celular que tiver, faça no bloco de notas do celular. Anote, faça um prontuário, faça as evoluções, tenha esses exames guardados e, principalmente, faça relatórios. Acabou uma avaliação, faça o relatório da avaliação. Hoje a gente tem diversas plataformas de relatório também. Muitos prontuários eletrônicos fazem os relatórios. Então, esse relatório é muito importante. Vou dar uma dica aqui para vocês que eu aprendi com outra fisioterapeuta e que para mim foi muito útil. Eu comecei a fazer, eu tenho prontuário eletrônico, então nos atendimentos como é que eu faço? Normalmente eu uso o iPad, tá? Então eu levo meu tablet e quando é possível eu conecto no prontuário eletrônico e já faço a avaliação no prontuário eletrônico. Se eu não conseguir fazer isso, eu uso o bloco de notas do iPad e depois eu passo para o prontuário. Além disso, para alguns pacientes, que são aqueles pacientes mais graves, aqueles pacientes que tendem a disfuncionar mais, paciente com insuficiência cardíaca, com DPOC, pacientes que são mais instáveis, eu mantenho um prontuário de papel na casa desse paciente. Para se caso ele internar ou ele for para o médico, tenha consulta, tudo que é feito na fisioterapia é reportado nesse prontuário. É claro que a avaliação desse prontuário ela é muito mais simples, né? A evolução ali eu faço de uma maneira mais corrida mesmo, eu não especifico tantos detalhes como eu especifico no meu prontuário, mas é uma forma de reportar o que a gente está fazendo. E isso ajuda muito. Inclusive, no caso desse paciente levar para o médico, isso é muito bem visto pelo médico, né? Porque existe ali uma assistência feita e ali a gente pode, inclusive, trocar ideias, né? E se a gente for levar mais adiante, isso vai abrir mais espaços, porque vai tornar você conhecido, conhecida, e isso vai também mostrar para esse médico que, olha, tem um profissional de qualidade aqui, vai lembrar de você quando quando ele for indicar para um paciente. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha folha de prontuário. A folha de prontuário que eu uso é essa daqui. Então, eu tenho uma folhinha personalizada do Inspire. Aqui estão os meus dados, tá? Então, o CREFITO, o telefone, é claro que eu carimbo também.
Mas isso daqui é principalmente para se você tem uma marca, que essa marca também apareça aí na cabeça do médico, né? Quando precisar de fisioterapia, que fique marcado. Porque, de novo, isso é um diferencial. Muita gente não faz isso, a maioria não faz. Então, é uma forma também de se diferenciar, ou coloca um cartãozinho junto, não sei. Utiliza ali também para o lado comercial, se você quiser, mas principalmente foca, que é muito importante também para o acompanhamento desse paciente. Então, essa dica foi muito, muito boa. Eu comecei a fazer e realmente foi algo que deu bastante resultado. Bom, aí depois disso, então, né, fizemos a primeira consulta, fizemos a avaliação e aí a gente vai definir o tratamento. Para definir o tratamento, a gente precisa ser assertivo. Então, esse tratamento, ele tem que ser assertivo, ele tem que ser prático, sem muita lenga-lenga, sem muita invenção de moda, né? A gente sabe o que funciona, a gente vai na evidência, a gente usa realmente a prática baseada em evidências com coisas reais e pontuais. Tá, né? Todo mundo careca de saber disso. E a gente pode utilizar para guiar essa prescrição de uma maneira mais prática, o que eu chamo da tríade da prescrição funcional. Essa tríade, ela funciona para tudo, funciona para todo mundo, né? É uma forma da gente guiar o nosso pensamento, porque às vezes os pacientes, eles são umas cascatas de problema. Então, às vezes o paciente vem com um monte de comorbidade que a gente não sabe nem para que lado começar, né? A gente não sabe nem para a primeira ponta. E aí, essa tríade é uma dica preciosa para ajudar a gente a colocar prioridades. Então, ela se baseia, pensem que é tipo um triângulo, né? Os 3 pontinhos. Em primeiro ponto, necessidade. Na necessidade, lá naquela escuta ativa que eu fiz, eu vou perguntar para o paciente o que ele quer. Essa pergunta, ela vale ouro. Eu pergunto para esse paciente: o que você quer que eu te ajude? Com o que você quer que eu te ajude? E por que essa pergunta é importante? Aqui eu vou entender qual é a prioridade dele. Então, como ele se vê, o que ele vê que é a maior dificuldade dele, e o que ele vai notar mais no meu atendimento. Pode ser que essa necessidade dele não seja a mesma minha. Pode ser que me veja lá, claro, com um olhar profissional, que esse paciente precisa de X, de uma coisa, e ele quer Y. Nessa parte da tríade, eu vou unir essas duas coisas. Eu vou considerar a minha avaliação funcional e eu vou considerar primordialmente, muito, muito, essa primeira necessidade dele. Então, digamos que a gente fez uma avaliação funcional e ele teve fraqueza muscular, sarcopenia, ele teve, enfim, alguma disfunção ali que eu quantifiquei na avaliação. O meu objetivo vai ser esse, de tratamento. Agora, o objetivo dele é que ele consiga voltar a jogar bola aos domingos. Sei lá, tô dando um exemplo aqui, tá? Então, isso tem que ir em congruência. Eu preciso unir essas duas coisas. Então, vendo essa necessidade principal, eu já posso pegar ali, dentro desse monte de coisa que eu tenho para escolher, o que seria a prioridade dele. Pode ser resolver uma dor no joelho, uma dor lombar, pode ser, enfim, não sei. Mas eu vou pegar essa primeira parte, que é a necessidade. Saindo da necessidade, eu vou pensar nas possibilidades. A possibilidade me aponta para o que eu tenho de recursos hoje, de evidências, que me ajudam a chegar na resolução desse problema. O que a literatura me diz, o que a minha prática clínica diz, o que eu posso utilizar, lançar mão de movimento, de tecnologia, de treino, enfim, do que for, do TMI, para ajudar na conquista dessa necessidade dele primordial e da minha também como profissional. Sabendo todas as possibilidades que eu tenho, isso é uma responsabilidade nossa, saber essas possibilidades, eu vou partir para a factibilidade. Dessas possibilidades, o que é factível, o que cabe na rotina desse paciente. Exemplo, pode ser que esse paciente seja um candidato a fazer o TMI, por exemplo, tá? Que tem evidência. Mas é possível?
É factível para ele eu indicar isso? Ele consegue comprar o equipamento? Eu tenho um equipamento para emprestar? Eu tenho a possibilidade de prover essa forma de terapia? Então, a factibilidade vai drenar ali para a gente já dentro das possibilidades o que cabe naquela rotina. Esse paciente precisa melhorar a alimentação. Ele consegue procurar uma nutricionista? Eu não posso propor para ele resoluções de problemas que ele quer resolver esse problema. Eu não posso propor para ele com coisas que ele não consegue ter. Porque ele vai dizer, essa fisioterapeuta está querendo que eu gaste mais dinheiro, querendo que eu compre equipamentos que são caros, ela está querendo me vender equipamento. É por isso que eu não vendo nada, né? Então, dentro dessas possibilidades, a gente vê a factibilidade. Esses 3 pontos vão ajudar para sempre a nortear as prioridades de tratamento na hora da prescrição. Bom, finalizado isso, então, vamos fazer a nossa prescrição de tratamento e aí a gente vai combinar com esse paciente o início e o fim do tratamento. É importante trazer a ciência do paciente, deixar claro para ele que a reabilitação cardiovascular é um tratamento com início, meio e fim. É muito importante. Ainda que a escolha desse paciente seja ficar com você para o resto da vida, nem sempre isso é o ideal para ele. Porque nós, fisioterapeutas, a gente tem um limite até onde a gente pode ir. Depois da gente estão os profissionais de educação física, que são extremamente inseridos no ambiente da reabilitação, não tanto quanto deveriam, mas cada vez mais. Então, é importante deixar claro para esse paciente, olha, o processo da reabilitação tem início, meio e fim. A gente tem uma previsão aqui de 12 semanas, enfim, você vai botar a sua previsão com ele e vai dizer para ele que a marcação do fim vai ser o exame final. Então, a gente vai realizar essa avaliação de novo, logicamente, e vai mostrar para ele os resultados. Chegando lá, não aconteceu mais nada, não teve mais nenhum evento, nada que mudasse o curso, foi tudo bonitinho, como bem o que deve ser, esse paciente vai ter alta. E aí, é nossa obrigação, prestem atenção, obrigação, encaminhar esse paciente para um profissional de educação física com prática de atividade física assistida. Um paciente cardiopata, ele precisa dessa assistência. Ah, mas não é possível. Tudo bem. Pode ser que não seja possível, mas a gente precisa orientar esse paciente em relação a essa necessidade. O que não pode? A gente não falar isso e o paciente pensar que acabou a reabilitação e ele vai deitar no sofá dele de novo bonitão e vai voltar para aquela falta de movimento que ele tinha antes, que foi o que trouxe ele até aqui. Vejam, se ele escolher voltar para aquele hábito, a gente já foi até onde a gente podia. A gente pode obrigar esse paciente a mudar de hábito. Mas é nossa obrigação trazer essa informação para ele. Então, associada à alta da reabilitação, estão orientações de manutenção de hábitos saudáveis para prevenção de novos eventos, sob pena da ocorrência de eventos e o retorno dele para a reabilitação. Tá? Então, é importantíssimo a gente colocar isso. Posso fazer a alta dele depois com material de orientações? Perfeito. Posso colocar? Pode fazer o que quiser. A gente tem que sempre pensar que em todo esse processo, desde lá do primeiro contato que eu falei para vocês, veio da rede social, veio todo esse contato, a gente tem que sempre ter em mente que nós somos também sempre educadores em saúde. Todo profissional da saúde tem a obrigação de cumprir um papel de educador em saúde. A gente não pode simplesmente vomitar ou derrubar no colo desse paciente que está com a gente tudo que ele tem para fazer, as técnicas e... Não, a gente não pode. A gente tem um papel importante de educação em saúde e ainda, a maioria das pessoas não sabe o básico. Às vezes o que é para a gente é óbvio, para o paciente não é óbvio. Então, é muito importante que a gente tenha essa disponibilidade também para investir nesses momentos de educação. Certo? Bom, então, como atender um paciente na reabilitação cardiovascular? Era sobre isso. Essas dicas espero que tenham sido
ouro na vida de vocês. E sempre que vocês precisarem, voltem aqui nesse vídeo que ele vai estar disponível.